Internautas aqui da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui começando mais um programa Brasil Agora, seu programa de tarde. Já embarquei aqui sem querer no toque do, do meu microfone aqui que eu estava ajeitando, embarquei aqui Fernando Horta, que já estava na sala de espera. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Tudo bem, estou aqui numa inveja com essa cutis, essa cor morena bronzeada. Eu digo, meu Deus do céu, eu aqui parecendo um branco susto, e essa mulher com toda essa melanina à disposição aí, tu vê, coisa terrível para nós. Eu fiz questão de tirar uns dias que tinha aqui do recesso e fui para a praia. Eu adoro uma praia, adoro o mar, e fiquei lá, acordava cedo, tomava aquele sol saudável, né? Eu acordava cedo, 7 horas eu já estava ali na praia. Praia Grande em São Paulo, não sei se você conhece, é muita gente no final do ano, então eu chegava no contrafluxo, entendendo bem de contrafluxo. Para quem mora em Itaquera, tem que ir para o centro para trabalhar, a gente entende bem de contrafluxo. Então eu chegava cedo, tomava aquele sol gostoso, depois fazia caminhada, andava, enfim, deu uns dias para poder botar em dia aqui a melanina que dentro de casa não consegue fazer. E aí chocando todas as pessoas aí menos apropriadas de melanina como eu, com essa beleza toda. Eu ficava olhando aqui e digo, ô, mulher bonita, hein? Pelo amor de Deus, vamos lá. Poxa, obrigada. Obrigada. É sempre bom ouvir um elogio, e vindo de você também é sempre muito bom. Fernando Horta, a gente está aqui começando a nossa transmissão, saudando a todos que estão chegando por aqui. Peço para você dar o seu like, acessar aqui o sininho, se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se você já é inscrito e não é membro, se torne membro solidário aqui da TV 247, os canais progressistas. O 247 cumpre um papel importante nesse caminho que é tortuoso, né, para a democracia, e traz aqui cotidianamente pessoas como o Fernando Horta. Tem jornalistas aqui que ao longo da sua trajetória também optaram por fazer uma comunicação que tivesse um compromisso, tivesse lado, né? Porque todas as mídias têm lado, né? Mas quem está do lado do povo, quem está do lado da democracia, é aí que se diferencia. A gente vai até tratar um pouco disso aqui com o Horta, sobre um editorial aí do Estadão. Então, peço para você, se você puder, se tornar membro solidário, contribuir aqui com 247, Brasil247.com/apoio, lá é onde você pode se inscrever, se tornar um membro solidário aqui da TV 247. Temos a chave Pix também, que é naquela contribuição avulsa, mas se você não tiver como fazer essa contribuição, é muito importante a tua contribuição com o like. Então, dedo no gostei, dedo no joinha, isso ajuda bastante a gente aqui para manter esse canal funcionando desde as 6 da manhã, e antes disso, né, porque a equipe tem que chegar antes, organizar a grade, colocar matéria no site, enfim, tudo isso demanda grana, e a gente precisa manter isso aqui tudo funcionando para que a gente consiga ir para frente. Horta, eu tenho aqui o nosso título do programa de hoje, falando um pouco sobre essas declarações. Desde o final de semana, Bolsonaro deu uma declaração lá, falando sobre a fala, uma entrevista do Valdemar da Costa Neto, em que ele solta elogios, rasga elogios, que ele já fez isso outras vezes. O Valdemar fica ali com os dois pés na canoa já faz bastante tempo. Ora ele é aquele bolsonarista que ataca e critica, é a oposição. Ora ele fala, não, mas o Lula, e aí vem lá com as características que são evidentes, né, do presidente Lula, sua capacidade, seu compromisso com o Brasil, etc. E aí ele fez essa comparação com o Bolsonaro, que eu acho que foi o complicador. Informações da imprensa aí dão conta de que ele pediu desculpas para o Bolsonaro. Também não duvido, conhecendo o Valdemar, ora ele vai lá, ora volta, o Bolsonaro também, ora vai para cá, ora vai para lá, fica na mesma. Mas tem lá o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que também resolveu, e que é do PL, né, resolveu também soltar elogios ao Lula, dizendo que ele é um político muito competente, né, principalmente nessa questão agora da atuação do governo federal junto aos governos, né, e aí não fazendo discriminação a quem é de oposição, quem não é, quem é governador tem a sua legitimidade. E aí vem o Cláudio Castro dizendo que o Lula não faria nada contra o povo. E aí eu lembro da declaração do próprio Bolsonaro, né, que disse que ele é horrível. Tem ele mesmo dizendo que ele é horrível e tem um monte de gente elogiando o Lula. Como é que a gente fecha essa conta, hein, Horta?
Pois então, Daiane, na realidade, tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? A primeira é que o Bolsonaro está sentindo que está sendo fritado aos pouquinhos, né? Que grande parte desses partidos de direita e de extrema-direita hoje querem os votos do bolsonarismo sem o Bolsonaro e sem seus filhos. E já acenaram com a possibilidade, inclusive, de que aceitam a Michele Bolsonaro, mas não aceitam o Bolsonaro nem os seus filhos. Então, isso vai provocar um racha muito grande, mas isso não é novo. Vamos lembrar que o PL só chegou onde chegou hoje, o maior partido do parlamento, porque ele foi literalmente utilizado como barriga de aluguel dos fascistas. Né? Mais da metade dos eleitos ali do PL, dos votos que o PL hoje tem, é da extrema-direita fascista, sim, e há uma briga interna no partido muito grande entre os liberais e esses fascistas, que por vezes ficaram amiguinhos quando a condição conjuntural permitiu, mas hoje, na medida em que o presidente Lula voltou a tocar uma música democrática, e, portanto, o golpe não é mais uma possibilidade, esses grupos passam, então, a ver muito mais diferenças do que similaridades entre eles. E o Valdemar da Costa Neto, como uma raposa muito velha, tenta fazer essa transição, ficar com os votos e expelir o corpo estranho, chamado Bolsonaro, e expelir o corpo fascista estranho, para não se comprometer. O Bolsonaro, que não é bobo nem nada, já percebeu isso, que vai ser jogado em qualquer momento na estrada. Além dessa fritada política que está acontecendo, todos os agentes políticos brasileiros já se deram conta que Bolsonaro vai sofrer uma fritada jurídica também, e que já está inelegível, portanto já não pode mais exercer a sua força sobre os partidos, e, portanto, isso significa que os partidos estão mais livres para tomarem as suas decisões, mas pior ainda, muito provavelmente Jair Bolsonaro será preso, Jair Bolsonaro será punido por todos os crimes que cometeu, os que nós já sabemos já seriam suficientes para dar a pena para ele ali, várias penas de 30 anos, você imagina os que a gente não descobriu ainda e que certamente estão ainda aí em investigação na Polícia Federal. Então, os outros agentes políticos do Brasil estão procurando se afastar. E aí, quando se afastam desse primeiro polo, né, esse polo com uma chaga muito grande, que é o fascismo bolsonarista, do outro lado você tem um presidente Luiz Inácio Lula da Silva que apresenta parte da sua estratégia política, a estratégia do paizão, do eu recebo todos, inclusive aqueles que um dia levantaram a mão contra mim, e ele passa essa mensagem a todo momento, tanto quando ele aceitou o vice Geraldo Alckmin, quando ele renova esses votos, né, de pacificação e de aceitação, quando ele chama Marta Suplicy para dentro do partido de novo. Esses grupos políticos se perguntam, bom, se Marta, né, que ofendeu tão claramente o PT, o Haddad, o próprio Lula e tudo, foi bem aceito, por que não haveria de ser também Cláudio Castro e o próprio Valdemar da Costa Neto? E aí os agentes respondem àquelas mensagens que o presidente Lula manda. E é engraçado esse ponto que você traz também, porque o Merval fez essa linha, né, também, no editorial dele, um artigo dele, e aí a gente pensa assim, mas a Frente Ampla está aí faz um tempo, né? O pessoal esqueceu, o Alckmin é vice do Lula, e também foi, durante a campanha, foi levantada essa questão aí por parte da campanha do Bolsonaro, inclusive para usar contra a campanha, e então é um discurso velho da política que não funciona muito, né? Eles estão indo nessa direção. Até metade do ano passado, existia a percepção clara de todos os bolsonaristas, ainda que nós estivéssemos já na metade do primeiro ano do governo Lula, de que um golpe poderia ser dado. As descobertas que nós estamos fazendo hoje, das tramas, das arrumações, das pessoas que participaram, nos dão conta que até mais ou menos junho do ano passado, ainda havia presente a percepção de que o presidente Lula poderia ser retirado a qualquer momento. Não foi uma coisa que só ficou parada no tempo no dia 8 de janeiro, tanto é que nós tivemos as atribulações do GSI, o vazamento de vídeos, toda aquela confusão posterior ali adiante, e hoje, analisando com calma, a gente percebe que muitos agentes que ainda estão soltos por aí seguiam planejando, seguiam pensando e seguiam querendo um golpe de Estado. Então, esse acordo da Frente Ampla foi tomado como uma estratégia eleitoral e não política. Eleitoral no sentido de que ela se esgotaria após a eleição, e não política porque se esperava que um levante dessas forças não democráticas logo em seguida. A atuação do presidente Lula e do ministro Flávio Dino foram
muito pautadas pelo desmantelamento dessas estruturas escondidas que estavam ali tentando o golpe. Então, é muito normal que, a partir de agora, os políticos voltem a fazer aquele cálculo de custo-benefício que deveria ter embasado todas as estruturas políticas. O que eu ganho se eu me aproximar de Bolsonaro? Bom, eu ganho a pecha de estar ao lado de um fascista, um cara que atuou contra a democracia e que provavelmente vai ser preso nos próximos dias. O que eu ganho se eu ficar ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva? Eu fico ao lado daquele que reconstruiu a democracia e, mais importante, daquele que hoje tem o orçamento na mão e os projetos que pode fazer uma enorme diferença no estado ou nos municípios em que eu trabalho. Então não há muita diferença, não há muito o que calcular nesse momento. O Bolsonaro claramente está inferiorizado. Vou ler aqui alguns comentários rapidamente. A Ciara entrou como membro aqui, Eusébio Luiz também, Penha Elizabeth, Heloísa Figueiras, e Verônica Araújo, entraram todos aqui como membros, sejam bem-vindos aqui à comunidade 247, obrigada pela participação de vocês. Tem o Paulo César aqui também, lá de Nova Iguaçu, né, o Rio de Janeiro está sofrendo bastante com essa questão das chuvas, e até vou tratar de um assunto aqui sobre Nova Iguaçu, se a gente tiver tempo, antes queria tratar de outros. A Jartê diz aqui, gente, aqui no Rio tem um sol para cada um. Está assim no Brasil todo, né? Um sol para cada um. A Sônia Barbosa comenta aqui, boa tarde, Dai e Horta. Horta, eu não vejo a hora de ver o inominável enjaulado. Está demandando, né? E aí, com essa questão colocada aqui pela Sônia, queria trazer a decisão de ontem, divulgada ontem, né? Mas foi uma decisão, me parece que de dezembro, do inquérito instaurado para investigar lá a fraude na delação no caso do Tony Garcia, isso envolvendo Sérgio Moro, Rosângela Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Santos e tantos outros, Paludo, né, e tantos outros procuradores ali que faziam parte daquele esquema de conluio do Moro com os procuradores, e também tem advogados ali, o sócio da Rosângela Moro. Como é que você viu essa decisão de ontem? É um passo importante, mas tem muitos flancos ainda, né, fechados ali, a questão o fato do TRF4, da própria vara, da 13ª vara, não tem emitido os documentos solicitados, o processo solicitado que o Tony Garcia apresenta como prova. O Supremo pediu por 2 vezes, a Procuradoria pediu e não foi enviado, né? Daiane, tu és advogada e certamente sabe desse assunto muito melhor que eu, mas se a gente for analisar a Lava Jato como um todo, em cada uma das suas ações, desde o início, nós vamos ficar impressionados com a quantidade de ilegalidades que eram cometidas. Primeiro, eram chamadas de micro-ilegalidades, que eram pequenos avanços que o Moro fazia, né, na sua condição de juiz, ora demandando da Polícia Federal determinadas ações, ora acertando com figuras que iam depor, que eles falassem isso, aquilo outro, às vezes em conluio com o próprio Ministério Público, e tudo isso, e esse é o ponto que a gente tem que tratar, tudo isso foi simplesmente ignorado por toda a pirâmide de justiça brasileira. E eu digo pirâmide, porque você sabe muito bem que nós temos uma base de juízes de primeiro grau, bastante grande, e depois isso vai diminuindo até chegar nos 11 do STF, que ficam lá sentadinhos e que tem por função chancelar ou não todas essas práticas que vêm de baixo. O que me preocupa em todas essas decisões que nós estamos vendo do STF é que me parece que tem uma percepção clara por trás de todas elas. Há a tentativa de criminalizar esses agentes menores e salvar a pele dessas figuras maiores, como os próprios desembargadores do TRF4, o presidente do TRF4, que teve uma postura tão venal, ou talvez mais até do que o próprio Moro, e também figuras do próprio STF, que chancelaram isso tudo durante pelo menos 6 anos, sem discussão nenhuma. Não houvesse a sociedade se mobilizado e usado meios que eram considerados, inclusive, ilegais na época, como vazamento de coisas, invasão de dispositivos eletrônicos de juiz e de procuradores, não fosse essas ilegalidades, isso teria se mantido inteira, essas decisões e essas ilegalidades da Lava Jato. Então, o que nós, sociedade, temos que entender e perguntar é o seguinte: muito bem, Moro nós já sabemos que é uma figura perversa, ele e os procuradores nós já sabemos que fizeram o que fizeram, mas eu quero saber dos mandantes, como a gente está falando aí no golpe de 8, né? Nós vamos olhar a mesma coisa agora. Eu quero saber dos mandantes, eu quero saber quem é que chancelou na parte de cima.
tema, porque eu quero saber, inclusive, o que levou o ministro do STF a tomar uma decisão, como várias foram tomadas pelo Barroso, pelo Fachin e tantos outros ali, de chancelar aqueles absurdos completos, porque, Daiane, isso é uma coisa que aconteceu no Brasil, é que todos os advogados que litigaram dentro da Lava Jato, aqueles que estavam defendendo os réus, apontavam exatamente as mesmas coisas, e não foi no último ano. Foi nos últimos 6 anos da operação, todo mundo dizia aquilo. Por que o STF fechou os olhos? A impressão que eu tenho, Daiane, é que eles querem colocar o Moro como o grande mal, alguns procuradores e safar todos os outros nesse processo todo, porque disso implica também a possibilidade de não mudar absolutamente nada no judiciário, o que nós, sociedade brasileira, não podemos aceitar. É preciso que o judiciário se dobre sobre si mesmo e crie regras para que isso nunca mais aconteça, para que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol não possam acontecer de novo e para que a Lava Jato não possa fazer os males que fez. Porque, no mínimo, nós temos 350 mil mortos na pandemia que podem sim ser tributados às ações do Bolsonaro, e as ações do Bolsonaro só foram possíveis porque a Lava Jato proibiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ser candidato naquele momento. Bem lembrado. Horta, vou subir aqui uma matéria que publicamos há pouco no nosso site, de uma entrevista do José Dirceu falando sobre essa conjuntura. Diz aqui o José Dirceu, a direita está ganhando a disputa político-cultural no Brasil, e ele defende aí a atualização do PT. O ex-ministro da Casa Civil, né, no governo Lula, ainda saiu em defesa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticado, aliás, por alas aí do partido, né? É quase uma covardia não dar apoio total a ele, disse aqui o Zé Dirceu. Vou descer aqui para a gente ler a declaração do Zé Dirceu. Ele diz o seguinte, nas aspas aqui, ó: se nós analisarmos a situação da direita, não é só parlamentar e eleitoral, também diretório, territórios e militância, PP, PR, PL, PSD, União Brasil, eles estão ficando fortes. Hoje, o Brasil está muito politizado e em disputa político-cultural, e a direita está ganhando, afirma aqui o Zé Dirceu. Como é que você vê essa fala dele, hein, Horta? Primeiro, o seguinte, o Dirceu é uma das figuras de capacidade de apreensão e crítica mais centradas que nós conhecemos. É uma figura histórica no Brasil, na história brasileira, luta desde o período da ditadura pela democracia, e nessa entrevista ele faz duas coisas. Ele se reapresenta para o Partido dos Trabalhadores, porque até então ele tinha recebido a pecha, né, de persona não grata, vamos dizer assim. Isso nunca foi delimitado pelo partido, mas claramente ele foi afastado dos processos decisórios, né? Então ele se reapresenta ali dizendo, olha, eu estou vivo e ainda tenho muito a contribuir, inclusive em cargos de decisão, e isso significa uma nova discussão que tem que ser feita lá pelos diretórios nacionais e tudo mais. Segundo, ele faz política, né? O Dirceu se representa também para o governo federal, dizendo, olha, se as decisões da Lava Jato forem revogadas contra mim, a gente viu ali que ele já fez esse pedido, com base, inclusive, nas mesmas coisas que outros empresários e políticos fizeram, então ele se habilita a outras situações. E aí ele apresenta duas questões que eu acho importante a gente separar. Uma é uma crítica estrutural, conjuntural das questões, em que ele tem razão. Nós estamos perdendo, sim, essa luta ideológica na sociedade brasileira, e muito porque o Partido dos Trabalhadores continua sendo um partido de secretariados, um partido de gabinetes, um partido de cargos, e não um partido de diretórios de massa e ação popular e formação de base. E eu sei disso porque nós vemos essa situação. Para a gente conseguir aprovar uma ação de base é uma desgraça, para conseguir apoio para engatar fulano ou beltrano em determinados cargos é super simples. Então, o partido escolhe a sua forma de ação, no meu entendimento, equivocada, e o Dirceu apresenta isso de forma muito evidente ali. O segundo problema é que o Dirceu pretende se unir às forças que estão hoje no comando, e por isso que ele poupa o Fernando Haddad, dizendo, veja, ele não entra no mérito se a política do Fernando Haddad está correta ou não. Ele não toma essa posição, ele diz, olha, a posição política do partido deveria ser apoiá-lo, quase como reverberando o próprio artigo do Fernando Haddad, que foi escrito lá no Natal e que deu aquele rolo todo, o Fernando Haddad pedindo mais apoio para si. Então, o Dirceu está fazendo política na sua acepção mais dura da palavra, está se reapresentando para o mundo e dizendo, olha, eu tenho muito a contribuir, eu estou do lado daqueles que estão com poder.
Uma parte do seu discurso eu concordo em toto, na outra parte a gente tem que checar um pouquinho com calma, porque não se pode tirar a capacidade crítica de um partido do tamanho do Partido dos Trabalhadores. Tem muito caldo aí. O Zé, como destacou o Fernando Horta aqui, tem um capital acumulado, né, de entendimento, de compreensão da política, e é um quadro, de fato, como poucos no Brasil. Tem que analisar ali e olhar também essa postura que ele coloca também do ponto de vista político geral. Agora, do ponto de vista da direita, de fato, há uma mudança no perfil da direita, né? Ela está empoderada, vamos dizer assim, né? E não empoderada somente do ponto de vista das pessoas dizerem, eu sou de direita, eu sou conservadora, eu defendo Bolsonaro, né? As pessoas não têm muito essa vergonha de dizer que defende. Eu tenho aqui a minha irmã, a amo, adoro, mas ela tem essa linha de ser bolsonarista. E às vezes eu faço críticas, isso é coisa de bolsonarista pensa assim, ela fala, não, mas eu não penso assim, eu sou bolsonarista. Ou seja, ela não se constrange com o fato de ser bolsonarista, mas tenta separar, dizer, não, eu acompanho até aqui, até ali, não, tenta dar essa sustentação. Ela não fazia isso há alguns anos, ela começou a fazer isso há algum tempo. Ela é evangélica, né? E isso também tem um peso dentro dessa posição que lhe conforta ali para tomar essa decisão. Como é que você vê isso também? De fato, as igrejas se tornaram esse instrumento de politização. A política entrou dentro das igrejas de modo muito presente e parece-me permanente durante um bom tempo. Nunca deixou de ser, mas ela passou a ser parte do discurso no púlpito, junto com a Bíblia, para associar as políticas junto com a Bíblia, e tudo isso vai se misturando muito fortemente. Além disso, também tem um ambiente como disse o Zé Disseu, dessas organizações, dos partidos, de se aglutinar. Eles ainda não têm um poder de mobilização tão forte como tinham os sindicatos, como tem os movimentos sociais, mas eles têm um poder de mobilização ali que vem crescendo, né? Ao longo dos dois primeiros governos do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma, eu vou excetuar aqui o período do golpe, o segundo mandato todo, mas ao longo desses 3 mandatos aconteceram 2 coisas de forma concomitante, né? Nós, da esquerda, aprendemos a lidar, a transitar, a pensar com orçamentos, poder político duro, políticas públicas, trabalhar com instituições. Nós aprendemos, portanto, a subir na sociedade nesse processo de tomada de decisão, e a direita aprendeu a fazer trabalho de base. Aquilo que nós fazíamos na esquerda e que sempre soubemos fazer. O PT é fruto das comunidades eclesiais de base, o PT é fruto dos movimentos sociais, da organização de sindicatos, e durante um bom tempo só o PT sabia fazer isso, e meia dúzia de outros partidos de esquerda, mas os partidos de direita aprenderam a fazer isso muito em cima dessa confusão que se gera no Brasil. Olha só, as igrejas neopentecostais, especialmente essas neopentecostais do lucro, elas não são igrejas. Elas são partidos políticos travestidos de igreja. A igreja nunca foi despida de política. Em todos os momentos do mundo, em toda a história do mundo, igreja e política são partes de uma coisa só. Houve, em determinado momento, especialmente a partir dos séculos XVI, XVII, muito provavelmente na Europa, uma percepção da Igreja Católica de se afastar disso. Então, a Igreja Católica tomou a decisão de buscar um afastamento dessa política mais mundana, dessa política dos homens. Mas ela não foi seguida por outras igrejas. Basta a gente ver o papel que outras igrejas tiveram na consolidação dos estados nacionais ao longo de todas as histórias do mundo, seja na Rússia, seja em Israel, seja em outros países quaisquer, você vai ver que isso aconteceu, e no Brasil está acontecendo agora. E aí tem um problema sério, Daiane, que é o seguinte, igrejas que têm, ou instituições que têm isenção de impostos não podem participar da política, porque isso é injusto. Veja, quando eu tenho um senador do Partido dos Trabalhadores que precisa fazer campanha, o quanto de dinheiro ele tem para receber é exatamente aquilo que a sociedade delimita ali nos fundos eleitorais, mais o quanto ele consegue arrecadar no momento da eleição, porque ele não pode arrecadar antes. Já dentro desses partidos que se chamam de igreja, o que acontece é que toda a isenção de impostos que eles recebem anualmente,
acaba sendo parte do dinheiro que eles usam para as campanhas eleitorais. Portanto, é completamente injusto. Eles têm acesso a 5, 6, 7 vezes mais verba para fazer campanha do que todos os outros candidatos, e é preciso a gente rever isso. É preciso que nós coloquemos uma regra no Brasil que, olha, entidades que têm isenção de impostos não podem participar da política. Essa não é uma regra brasileira, essa regra já vigora nos Estados Unidos há muitos anos e é o que conseguiu, de alguma maneira, manter esses grupos evangélicos fora. Agora, o Dirceu, você e provavelmente algumas outras pessoas têm toda a razão. Ao longo dos anos, essas igrejas evangélicas conseguiram construir uma forma de argumentação política que diz o seguinte: os valores da direita são valores universais, aceitos e bondosos por todos. Os valores da esquerda são valores da esquerda. E esse é a chave do argumento que eles usam o tempo inteiro contra nós. Né? Parece que o mundo é como eles enxergam e nós somos as figuras que estão deturpando. E, portanto, o conceito de normalidade acaba ajudando eles. E isso ajudou muita gente a entrar na política com esses argumentos toscos. Está na hora da gente desfazer isso, está na hora da gente desmontar. Como é que a gente faz isso? Com trabalho de base, com educação, com cultura, e é por isso que eu brigo tanto para que a gente consiga retomar as atividades do MEC, para que a gente consiga retomar as atividades de educação de base dos partidos em forma diferenciada, mas que precisam existir. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso ainda. Infelizmente, não. Tem aqui alguns comentários nossos internautas passando aqui para leitura. O João Pedro, nosso artista autista, diz: o Lula é o maior líder político da história do Brasil, ele conversa com gente do mundo inteiro, eu tenho muito orgulho, diz ele aqui, de ter ele como amigo, inclusive nessa semana, se der certo, eu vou encontrar com ele. Olha lá, tá vendo, João? Dê um abraço por mim, nesse corintiano maravilhoso, ilustre corintiano que nós temos aqui, e boa sorte, boa viagem para você, e tomara que dê certo aí o encontro. O Guilherme Barbosa faz aqui uma indagação, né? Quem ganhou as eleições? A direita? Não sabia, ele ironiza aqui, mas ficou pertinho, né, Horta? Não, quem ganhou, se a gente for olhar, foi a direita, sim. Se você contar que a direita abandonou a extrema-direita e se juntou a nós, os votos que vieram para o Lula só foram ganhos para o Lula a partir de uma amenização tremenda do plano de governo que estava lá colocado. Então, assim, foi a inabilidade do Bolsonaro de trazer esses votos. Então, a gente não pode dividir o Brasil em esquerda e direita simplesmente. A gente tem que contar os votos e ver que o Lula só consegue ganhar porque amenizou seu discurso e trouxe uma direita liberal para o lado dele e que está governando com a gente nesse momento. Então, não dá para fazer esse cálculo, achar que a gente pode mandar simplesmente porque estamos na esquerda, porque os votos não eram para nós. O Dionísio Viegas aqui fala: não, o Bolsonaro é uma pessoa sem uma capacidade cognitiva, ele usa um outro termo aqui, mas isso também é um pouco, o Bolsonaro é uma pessoa ignorante, tem várias questões que a gente pode classificar ali como objetos do seu comportamento, mas ele tem a sua capacidade de inteligência, né, Horta? Não é isso. Nós hoje entendemos inteligência não mais como se entendia lá na década de 80 e 90. Ainda tem gente usando a ideia do coeficiente de inteligência, como se inteligência fosse um todo e que você pudesse medir. Nós não entendemos mais assim. Nós temos inteligências. Nós temos pessoas que são completamente inaptas para determinadas coisas e geniais para outras, né? Bolsonaro é uma dessas. Bolsonaro é realmente um ignorante e uma pessoa muito incapacitada para 90% das questões de sobrevivência no mundo. Mas ele tem um entendimento epidérmico de política muito grande mesmo, que eu vi em algumas outras pessoas, uma delas é o presidente Lula. Então, eles têm essa capacidade de compreender como esses movimentos políticos estão se dando. O Bolsonaro, infelizmente, é incapaz em todas as outras áreas, e, portanto, a gente medir ele como burro e inteligente simplesmente como se fosse uma característica única, a gente acaba perdendo essa percepção. Não dá para brincar com ele, não. Não é mesmo. O Alisson Rocha Machado diz aqui: o Zé Dirceu é uma cabeça pensante do PT, tem história, reforça aquilo que a gente estava falando aqui. Falando em direita, né, de como ela se articula, se movimenta, hoje o dia aí foi muito destacado nas manchetes dos jornais, as prévias nos Estados Unidos, começando por Iowa, que tem lá um reduto, as prévias do Partido Republicano, né? Tinha uma expectativa, tinha uma corrida ali entre a Nikki Haley e o
DeSantis, que muitos diziam que a Nikki podia passar o DeSantis e ia apertar um pouco, colocando ali uns votos para a corrida dentro do partido, que podia complicar a situação do DeSantis, e a coisa se mostrou bastante diferente dessas pesquisas. Claro que tem uma questão lá do tempo, né, da temperatura, ela está muito baixa, inverno, e aí tirar as pessoas de casa seria complicado, mas o fato é que o Trump conseguiu tirar essas pessoas de casa, tá? Que matéria que publicamos, ele venceu com folga nas primárias lá dos Estados Unidos do Partido Republicano, a vitória de Trump, com 51% dos votos, marcou uma margem sem precedentes na história das primárias republicanas neste estado de Iowa. O discurso do Trump também deu um tom, né? Não sei se você chegou a ver, certamente acompanhou, mas ele atacou muito a questão dos imigrantes, chamou de ladrões, né? De quem entra nos Estados Unidos, o imigrante que entra é ladrão, ou de manicômio, e terroristas que querem explodir os shoppings. Eu achei engraçado a cabeça, né, do Trump colocar os shoppings como um centro de... É claro que a gente sabe que tem muita gente e tal, mas ele usou o shopping. Eu achei que essa sociedade do consumo se baseia muito por isso. E também disse que seria um ditador por um dia. Como é que você viu essa vitória? O que representa isso diante de tantas acusações que ele tem que responder, da atuação clara? Ele fez novamente um discurso atacando o sistema eleitoral, dizendo que 80 e tantos % das pessoas acreditam que ele foi o vencedor e que o Biden não venceu as eleições, ou seja, trabalha na ideia também como o Bolsonaro, né, desacreditar o sistema, as instituições, enfraquecer as instituições e assim ganhando espaço, e aparentemente pelas pesquisas ele está com essa vantagem, né, Horton? Daiane, nada diferente do que todos já vinham apontando. O Trump é o candidato, os outros políticos de direita que ali disputam com ele não terão condição nenhuma de desalojar ele desse espaço. Agora, a gente tem que entender duas coisas importantes aqui. Primeiro, a sociedade americana falhou, né? A sociedade americana, durante todo o século XX, tentou se construir como uma sociedade democrática, como uma sociedade em que defenderia os direitos humanos, as liberdades individuais, o bem-estar, o crescimento, o desenvolvimento. Em algum momento, até durante a Guerra Fria, eles se colocaram como defensores do mundo inteiro nessa realidade. E eles falharam. O que nós estamos vendo agora é que, na primeira oportunidade que a institucionalidade política americana pôde oferecer uma figura completamente antidemocrática e que ataca todos esses princípios, a sociedade americana vota nele em peso, como nós estamos vendo. Trump é a demonstração de que a sociedade americana falhou no sentido de construir um todo de votantes que defendessem os valores democráticos. Eu não estou nem aqui discutindo na incapacidade do governo Joe Biden de construir força suficiente dentro da sociedade americana. Estou dizendo que, como projeto social, ela falhou. E nós, no mundo, vamos ter que aturar isso agora. Vamos ter que aturar uma sociedade super militarizada, com uma quantidade brutal de riqueza e nenhum apreço pela estrutura democrática, como nós entendemos. Os norte-americanos, especialmente o Trump, têm apreços exclusivamente pelas liberdades deles. As liberdades dos outros que se exploda. E isso não é democracia. A democracia norte-americana preza única e exclusivamente pela possibilidade de contagem dos votos deles. Os votos dos outros países, dane-se. Se os americanos quiserem fazer golpes e passar por cima, eles vão fazer, ponto final. Donald Trump é a demonstração disso, de que é uma sociedade autocentrada, interessada apenas no seu bem-estar e o resto do mundo que se exploda. Inclusive, o próprio Trump já demonstrou muito claramente isso, que não está disposto a ceder absolutamente nada por conta da transição climática e que o objetivo é o bem-estar da população americana, e se isso significar utilizar mais petróleo e destruir mais o mundo, vai ser feito, ponto final. O que me incomoda aí é que no finalzinho ele diz que vai ser, aliás, no finalzinho não, no meio do discurso ele vai dizer que ele vai ser ditador por um dia. Só precisa ser ditador por um dia para você encerrar a democracia. A depender do que ele quis dizer com relação a isso, me parece que ele já ameaçou um novo golpe. E um golpe agora com as instituições americanas enfraquecidas, e que eu não sei se nós o mundo terá condições de suportar uma nação golpeada, antidemocrática e toda ela militarizada da forma como o Donald Trump está ameaçando. Ele usa a figura dos shoppings, Daiane, porque ele tem sido um mestre na comunicação da extrema-direita. Ele sabe que a imensa maior parte dos norte-americanos vive dentro de shoppings em alguma situação.
e que, portanto, ameaçar explodir shoppings significa colocar uma bomba na casa de cada um desses americanos e fazê-los sentir o medo que o fascismo gosta de construir para se vender como solução nesse processo todo. Então, o Donald Trump está ensinando para todo mundo como manipular os medos e os temores da classe média. E certamente vai ser, vamos dizer assim, copiado ao longo dos próximos anos em todos os países. Ou a gente desenvolve um discurso de contraposição a isso, ou vamos simplesmente capitular. De fato. Falando aqui, voltando aqui à nossa conjuntura, eu citei aqui o caso do Estadão, né? O Estadão publicou um editorial esta semana dizendo que a Polícia Federal estava sendo instrumentalizada, né, para atender interesses alheios ao seu dever, ao seu cumprimento como instituição de polícia, né. Vou colocar a matéria que nós publicamos lá, repercutindo mais as declarações dos internautas, né, desse editorial, mas o jornal diz que a instrumentalização da PF acontece nas apurações dos homicídios que vitimou a ex-parlamentar Marielle Franco. A partir disso, o Marcelo Freixo, assim como diversas outras lideranças políticas, né, e que tinham proximidade com a Marielle, usaram suas redes sociais para dizer: ô, Estadão, a coisa só passou a andar, essa investigação só passou a andar após o governo Lula estar no poder e colocar uma Polícia Federal que fizesse apuração. Esse discurso do Estadão só alimenta a extrema-direita. E o Estadão sabe disso, claro. É o mesmo Estadão que fez a escolha difícil entre o capitão e o professor. A imprensa ela vai cada vez mais tomando posições novamente, se reagrupando, porque antes tinha uma questão da democracia, a postura do Bolsonaro, né, aquela coisa muito suja, e eles queriam dar uma limpada, não conseguiram, e tentavam se distanciar. Me parece que a imprensa está tentando se reorganizar novamente na posição ao lado da extrema-direita, e isso não importa se estiver alimentando também o bolsonarismo, né, o fascismo, no caso. Na realidade, o que o Estadão e os grupos liberais estão fazendo é usando o Bolsonaro para não permitir que o Lula e as forças de esquerda se fortaleçam no país. Essa é a situação. Até agora, o liberalismo segue ainda fora da carta política, né, para a população, e o que o Estadão está fazendo é o seguinte: se existir uma Polícia Federal capaz de investigar, capaz de buscar esses escândalos, né, talvez isso venha a incomodar os próprios parceiros e financiadores do Estadão. Então é melhor cerrar fileiras atrás do Bolsonaro para parar isso nesse momento do que ter que encarar guerra dentro do nosso território. É assim que o Estadão pensa, né? Antes da gente ter uma polícia federal realmente atuante contra os grandes crimes que as elites financeiras cometem nesse país, as elites produtivas cometem nesse país, então é preferível que eu fique discutindo essa questão ali. Agora, o que está acontecendo no Brasil é fruto de dois problemas. Um problema institucional, são quase 6 anos da morte da Marielle, vai fechar, acho que 6 anos daqui a um pouquinho, e um país como o Brasil não conseguiu resolver esse crime, é um absurdo, as instituições brasileiras falharam, e depois uma comunicação muito falha da Polícia Federal, né? Essa ida do Dino para o STF, ela movimentou todo o organograma do Ministério da Justiça e provavelmente da Polícia Eleitoral, da Polícia Federal. Ela mudou esse organograma todo. O Dino tinha se comprometido a entregar a solução do caso Marielle. Como ele saiu, ele resolveu apressar essas questões e aí promoveu, desde o final do ano passado para cá, toda uma comunicação errática e muito problemática, dizendo que o resultado ia sair já já. Tudo para que ele, Dino, pudesse dar conta da promessa que tinha feito lá atrás, e que foi uma promessa mal pensada, diga-se de passagem. E aí colocou a Polícia Federal na condição de se expor, porque daí o delegado teve que vir a público e dizer: olha, em março nós vamos dar o resultado. E é isso que de alguma forma incomodou. Como assim em março a gente vai dar o resultado? Ou isso já se tem, ou isso é impessoal, ou isso não depende de prazo, ou nós estamos aí de alguma maneira atribulando as coisas e colocando a carroça na frente dos bois. A comunicação da Polícia Federal tem que ser diferente da comunicação do Ministério da Justiça. A Polícia Federal não pode participar desses momentos de tempos políticos de um ou outro. Ela precisa trabalhar o máximo possível dentro dessa neutralidade. E eu acho que foi isso que atrapalhou demais essa situação. Já deveríamos ter resolvido o caso Marielle
Em não resolvendo, ele não pode ficar como refém de promessas de fulano ou de Beltrano. Tem que ser um trabalho institucional. Até porque o caso Marielle é um dos tantos casos não resolvidos no Brasil de ataques a militantes, líderes de partido, membros de movimentos sociais que ocorreram durante o governo Bolsonaro. Deixa eu dar um dado para as pessoas que talvez não saibam. Durante o governo Bolsonaro, um líder político, um militante de movimento social, foi assassinado por semana durante todo o governo Bolsonaro. Então, a gente precisa também verificar esses outros, e Marielle é emblemático. O Estadão grita porque sabe que se a Polícia Federal se tornar independente e forte, certamente ela vai atrás de determinados crimes que hoje beneficiam, inclusive, os apoiadores do Estadão. Fernando Horta, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Fernando Horta, historiador, está toda terça-feira aqui na abertura do Brasil Agora. Obrigada, boa semana e bom trabalho. Obrigado, Daiane. Beijo para todo mundo e vamos cuidar com essas questões climáticas, né, Daiane, que cada vez mais nos trazem discussões imediatas. Um abraço para o pessoal no Rio de Janeiro que está enfrentando isso e vamos cuidar para a gente saber que isso é fruto do desmatamento, da ampliação, da destruição dos ambientes, especialmente no Brasil, que a gente tem que ver essas ligações para poder se posicionar politicamente. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandohorta@gmail.com.